Boa noite, turma. Começando mais uma gravação. Na aula de hoje nós vamos ver então como fazer o botão salvar, persistir as informações que a gente criou naquela última aula, naquela última interface. Ela vai persistir então as informações dentro do banco de dados e vai salvar aquelas informações. Então vou inicializando aqui o sistema utilizando o NetBeans. Também já vou deixar aberto o nosso banco de dados, vou startar o banco de dados. Para isso vou abrir o programa Champ. Então, inicializando aqui o Champ, eu tenho aqui o MySQL. Vou inicializar o MySQL. Ele já inicializou o nosso banco de dados. Vou utilizar então o front-end RageSQL para a gente poder ver o que nós fizemos na última aula, no banco de dados que foi instanciado. O banco de dados é o nosso sistema, tá? Então isso aí eu tenho que estar bem gravado, então aconselho vocês deixar anotado aí. Depois nós vamos desenvolver mais tabelas aqui dentro desse banco de dados. Tá? Na última aula nós criamos então a tabela cadastro de pessoa. E ele tem somente 3 campos. Tem o ID, que é o código que identifica a pessoa, tem o nome e o status. Né? Lembrando que o status ele pode ter dois status. Ou ele vai estar ativo, ou ele vai estar inativo. Ok? Voltando então aqui para a minha interface, né, no nosso projeto aqui Sistema 2020, eu tenho aqui então a tela principal, que foi desenvolvida, e tenho aqui a tela cadastro de pessoas. Então essa aqui era a tarefa da última aula, né, desenvolver uma interface gráfica idêntica a essa. Né? Então aqui eu tenho igual lá na minha tabela o código, o nome, e aqui no meus radio button eu tenho o status, né, da minha pessoa. Ou ela vai estar ativo, ou ele vai estar inativo. Ok? Então, o nosso principal objetivo hoje é quando eu clicar no botão salvar, ele disparar uma ação onde ele vai persistir essas informações dentro do banco de dados, ok? Lá na aula 6, que é a aula que esse vídeo vai estar sendo postado, eu deixei lá para vocês um arquivo em anexo lá no mural. Tá? O arquivo vocês vão ter que baixar ele, tá? Lá em atividades já foi postado. Esse arquivo aqui, ó, MySQL Connector. Tá? Então, isso aqui é uma biblioteca que ele vai auxiliar a nossa conexão com o banco de dados. Então, eu fiz o download desse arquivo e salvei ele numa pasta lá no disco local, C2 ponto, chamado Java. Então, criei uma pasta chamada Java e joguei aquele arquivo lá dentro. Então, essa é uma boa prática de programação, manter todas as suas bibliotecas em uma única pasta. Por quê? Porque quando você for reutilizar essa biblioteca em um projeto futuro, você sabe onde que ela está. Ou caso você precisa fazer uma atualização de sistema, ou precisa migrar de um computador para o outro, fica mais fácil o projeto buscar essas bibliotecas, você mantém elas todas em um único repositório. Ok? Então aqui, depois que eu baixei o arquivo, né, fiz o download lá do arquivo, salvei ele lá na nossa pasta, eu vou vir aqui então em bibliotecas, vou clicar com o botão direito. Aí eu tenho 3 opções: adicionar ao projeto, adicionar biblioteca ou adicionar jar ou pasta. Então eu vou escolher aqui a última opção, adicionar jar. Vou lá na minha pasta, né, ele vai estar lá em disco local, C2 ponto. Então aqui eu criei uma pasta chamada Java. Tá? Se você não quiser também não tem problema, pode ir. O importante é localizar o arquivo. É que eu adicionei a pasta inteira, tá? Não era isso. É somente a biblioteca. Então eu venho aqui adicionar jar ou pasta, né? Vou abrir aqui a pasta Java. Isso. Agora eu vou selecionar então a biblioteca que eu desejo utilizar. Ela vai me auxiliar então a fazer a conexão com o banco de dados. Depois eu vou clicar aqui então em abrir. Aí vai aparecer aqui esse pote de mel, né, que é o Honey Pot. Tá? Então ele tem esse nome mesmo, essa terminologia, por causa que o pote parece um pote de mel. Né? Então, na verdade, é uma biblioteca que vai estar auxiliando, né, com vários comandos já pré-definidos para nós conectar ao nosso banco de dados de uma forma bem simples. Então aqui, com o nosso banco já adicionado, né, com a minha biblioteca que vai fazer a conexão com o banco já adicionado, eu vou vir agora no botão salvar e vou começar então a inserir o código
que vai então persistir as informações dentro do banco de dados. Para isso, eu vou clicar então aqui com o botão direito em cima de salvar, vou em eventos, Action Performance. Então aqui eu tenho já o meu botão salvar, vou deixar aqui já um comentário, né, para mim depois fica mais fácil identificar, botão salvar. Então aqui eu não vou fazer o código linha a linha, tá? Eu vou simplesmente copiar, fazer algumas alterações e vou colocar, disponibilizar esse código fonte para você estar utilizando no projeto de vocês, ok? Então aqui eu fiz o botão salvar, vou copiar então o código fonte, vou colar ele aqui e vou explicar passo a passo o que está acontecendo em cada linha aqui, ok? Então vou pegar aqui um código que eu tinha de um outro sistema que eu já desenvolvi e vou adaptar ele para o nosso sistema que vai ser utilizado agora, tá? Então eu vou vir aqui pegar este código que ele tem o mesmo padrão que nós estamos utilizando nesse momento, tá? E eu vou estar disponibilizando lá no mural para vocês também esse arquivo. Então eu vim aqui, copiei o código, vou lá no cadastro de pessoas, fechar esse aqui, cadastro de cliente, cadastro de pessoas, e vou colar esse código aqui. Aqui ele já está me dando algumas sugestões, né? Que ele está fazendo uma referência àquela biblioteca que eu adicionei anteriormente. Então vocês têm que anotar essas bibliotecas. Por quê? Porque elas têm que ser idênticas, tá? Então, porque quando eu for importar essa biblioteca aqui de forma manual, ele vai me dar a opção aqui JDBC SQL Connection, quando na verdade eu quero simplesmente só SQL Connection. E também fiquem atentos que tem o Prepared Statement, com S aqui maiúsculo, e tem o Prepare Statement. Eles são diferentes, tá? Então, prestem bastante atenção na hora de fazer essas importações aqui. E eu vou clicar aqui no botão OK. Pronto. Está tudo adicionado, agora eu vou fazer as adaptações necessárias, né, para o meu código funcionar. Então, primeiramente, qual que é a primeira verificação que eu faço? Eu quero saber se eu estou fazendo uma edição ou se eu estou fazendo uma inclusão de uma nova pessoa, tá? Então, como que eu sei se eu estou fazendo uma alteração ou se eu estou adicionando uma nova pessoa ao banco de dados? Então, aqui nós temos esse campo código, tá? Nesse momento ele está sendo visível simplesmente para questões didáticas, porque em sistemas reais este campo aqui ele não aparece. Depois a gente vai deixar ele oculto para o usuário final não ter como alterar nem saber que este código aqui na verdade ele existe, tá? Então ele só está aqui nesse momento aqui visível por questões didáticas. Então se não tem nenhum código aqui, então eu estou adicionando uma nova pessoa. Caso viesse a ter um código, então eu sei que eu estou fazendo então uma alteração. Então, no caso, eu estou editando uma pessoa já cadastrada e vou realizar alguma alteração nesse cadastro. Ok? Então, voltando aqui para o nosso código fonte. Então, aqui no nosso primeiro if, então estou pegando aqui o meu objeto jtextfield1. Tá? Então, jtextfield1 é exatamente esse campo aqui, o código. Se você reparar aqui no nosso navegador, então ele aparece aqui jtextfield1, é o código. Então, se o meu código, eu vou pegar o texto, né, o getText, se ele for igual a vazio, então eu sei que aqui é uma pessoa, estou adicionando uma pessoa nova, né? Então eu vou colocar aqui novo, tá? Então aqui ele vai estar utilizando então, essa biblioteca que nós acabamos de adicionar, que é a biblioteca MySQL Connector. Vou criar um objeto com, que vai ser do tipo conexão, e a ele aqui eu vou atribuir então o meu banco de dados. Lá o banco de dados que nós criamos no MySQL, né, utilizando o nosso front-end aqui, o nome do banco de dados é sistema, ok? E o nome da nossa tabela é tbl_k de pessoa. Então aqui eu já tenho então meu banco de dados. Aqui eu estou fornecendo então onde está localizado o meu banco de dados, tá? Se meu banco de dados estivesse hospedado em um site ou em algum outro servidor, então aqui em vez de localhost estaria o IP deste servidor, tá? Então aqui ele está na minha máquina local rodando através do champ, então deixa localhost, ok? O usuário, eu deixei o usuário root, né, que é o usuário mestre, e a senha eu deixei lá em branco, ok? Então vou fazer aqui eu estou criando uma variável, tá? Uma variável carry, que ela vai receber no nosso comando insert,
Tá? Então isso aqui já é uma parte de banco de dados. Aí aqui eu vou estar atribuindo então o nosso insert into tbl underline cad, aqui no caso, pessoa. Tá? Quais são os campos que eu tenho lá em pessoa? A pessoa ela tem nome e status. Então ela tem dois campos. Tá? Então aqui são os valores que eu vou estar atribuindo, vai estar sendo passado. Tá? Então serão dois campos, nome e status, conforme está aqui no nosso banco de dados. Né? Então vamos aqui em dados, eu tenho lá o ID que vai ser de forma automática, nome e status. Ok? Aqui eu estou criando um outro objeto que é o parent statement, onde ele vai receber então a minha variável char. Então vou fazer uma conexão, vou utilizar o prepared statement e vou passar essa variável para ser executado. Ok? Então aqui eu vou pegar no primeiro campo, que é esse campo aqui, o campo número 1, então que é o meu campo nome, que é o JTextField 2. Então vou pegar aqui meu texto, que está aqui dentro, JTextField 2, e vou estar atribuindo, então aqui na segunda, vai ser o primeiro aqui no caso, né, que é o meu nome. E o segundo vai ser o status, né, só que eu não vou passar aqui a variável status, no caso. Eu vou estar passando, então aqui no caso, o campo 2 vai ser, na verdade, verdadeiro ou falso. Né? Então, por quê? Porque o meu status ele só tem duas opções. Né? Então, aqui eu vou colocar o 2. Que ele vai ser verdadeiro caso o status for ativo e falso caso o meu cliente for inativo. Né? Quando o cliente vem ser inativo, não sei, eu posso colocar um critério. Quando o meu cliente não vem à minha empresa há mais de 10 anos. Quando o meu cliente faleceu. Então essas são algumas situações onde eu vou estar inativando o meu cliente. Ou o meu cliente deixou vamos supor que o gerente daquela empresa criou um critério, se o cliente está devendo um valor e não paga há muitos anos, que ele não voltou para quitar aquele débito que ele tinha com a empresa, então ele vai se tornar um cliente inativo, porque numa compra que ele volte a efetuar na empresa, ele vai ter que ser acionado o gerente para fazer a liberação daquele cadastro. Aí vai poder estar ocorrendo essa verificação, porque que ele foi inativado no sistema. Ok? Então, assim, bem simples, né? São poucas linhas de comandos e eu já consigo, então, estar inserindo no banco de dados. Tá? Então, aqui, finalizando, ele vai executar, tá? Então, ele vai executar um update ou um commit, né? Como se fosse no nosso sistema. Por questões de segurança, eu vou fechar o comando que foi executado, vou fechar minha conexão com o banco de dados, tá? Para não ter nenhum risco de MySQL injectors, né? Que é uma outra prática, depois a gente pode estar comentando sobre ela lá em redes. E aqui então eu vou dar uma mensagem para o meu cliente dizendo que foi um cadastro, o cliente cadastro foi, vou colocar aqui pessoa, né? Vou colocar simplesmente cadastrado com sucesso. Então é uma mensagem que eu sei onde que meu cliente ali foi cadastrado com sucesso. Tá? Então aqui nesse caso é quando eu estou inserindo então um cliente novo. Tá? Já aqui na segunda opção, então aqui é uma alteração de cadastro. Então seria um update, né? Ou alteração. Né? Ou alteração ou edição, tá? Quando eu estou alterando ou editando um cliente. Novamente eu vou repetir esses passos, né? Depois a gente vai simplificar isso. Tá? Então nesse momento que eu estou deixando bastante código, porque é um passo a passo para a gente entender como que o sistema funciona e quais são as ações que são realizadas toda vez que eu faço uma inserção, né, quando eu faço então uma alteração no banco de dados. Tá? Inserção é meio comum utilizar em nossos tempos, né? A gente fala mais persistência de dados. Né? Então quando eu vou persistir um dado, toda vez ele faz todos esses processos. Então aqui novamente eu vou fazer as alterações necessárias. Então aqui já no segundo momento, se ele caiu aqui na condição se não, é porque então já não é um cliente novo. É um cliente que já tem um código ali para a gente estar fazendo uma edição. Então, banco de dados aqui, novamente, vou alterar, é o sistema. Tá? A tabela aqui também, a tabela cadastro pessoa. O código de vocês eu vou deixar já atualizado, vocês não vão precisar estar fazendo essas alterações. O ID é o ID pessoa. Tá? Então, aqui ID, underline, pessoa. Aí ele vai pegar lá naquele código que depois a gente vai deixar oculto. Tá? Então, de uma forma bem simples.
ele vai pegar os códigos, vai atribuir e vai atualizar os dados. É aqui eu vou colocar alteração, né? Vamos dar aqui a mensagem. Alteração realizada com sucesso. Tá? Então, essa primeira é uma explicação simples. Importante neste momento é fazer com que essa informação seja persistida no banco de dados e seja salvo. Ok? Depois que salvou, eu vou estar bloqueando então os campos, tá? O campo nome e o campo JTextField 3, que é o campo status, e vou estar deixando somente o botão novo ativo, tá? Então esse set enable aqui true, então até deixei aqui já pré-definido, né? Novo é o botão novo, no caso, ele vai estar ativo. O botão salvar estará bloqueado, o botão editar bloqueado, excluir e o cancelar também estarão cancelados. Caso ele não encontre a classe, tá? Então aqui a gente faz um try, né? Antes aqui eu tenho um try para testar se aquela classe foi encontrada ou não. Aí se aquela classe não foi encontrada, ele vai te dar um erro, tá? Que é a classe conexão. E depois aqui é um outro erro, que é um erro de SQL exception. Quando que esse erro pode ocorrer? Quando eu digito um comando SQL, né, que é uma operação que nós vamos estar realizando dentro do banco de dados, e essa operação tem alguma coisa de digitei errado, ou às vezes o campo que eu estou me referindo ele não existe. Qualquer erro que venha a ocorrer dentro do SQL, então ele vai me dar um erro aqui no comando SQL e vai me gerar um SQL exception. Tá? Turma, nesse momento seria isso. Tá? Agora eu vou testar, lógico, o código para ver se ele está salvando. Então, nosso banco de dados aqui nesse primeiro momento não tem nenhuma informação. E agora eu vou então fazer um teste para ver se o código que foi alterado aqui está funcionando. Tá? Então, eu vou vir aqui executar o nosso sistema. Primeira vez, ele demora um pouquinho para montar. Vou clicar aqui no menu Arquivo, Cadastro Pessoa. Aqui eu vou colocar o nome, teste. Vou clicar aqui em Ativo e vou clicar em Salvar. Cadastrado com sucesso. Ok. Vou lá no banco de dados. Vou atualizar aqui o banco. Vou apertar um F5 para atualizar. Ou mudar o status, né? Olha lá, já apareceu. Então ele apareceu aqui, nome, teste, status 1. Porque eu deixei o status como ativo. Então, hoje seria isso. Tá? Tá tudo funcionando. Conseguimos salvar nosso primeiro... Conseguimos persistir nossa primeira informação aí no banco de dados. Tá? Na próxima aula nós continuamos com os demais botões aqui. Ok? Qualquer dúvida, sempre estou à disposição de vocês, lá no WhatsApp, lá pelo mural da nossa sala virtual. E vocês sempre têm meu contato aí. Obrigado por estar assistindo a aula e até a próxima.